Que Deus abençoe a todos. Nós vamos dar continuidade a mais uma leitura do livro do Ministério do Espírito Santo. Se você não assistiu os primeiros, é muito bacana você assistir, ter o entendimento do que é esse livro muito especial que tem nos fortalecido e abençoado a cada leitura. Então você pode aqui no link da descrição, clica nessa playlist e aí você vai estar absorvendo a palavra desse livro, tá certo? Hoje nós vamos falar na página 79, por que precisamos do Espírito Santo? Legal, né? Vamos compreender. Dentre as muitas razões de necessitarmos do batismo com o Espírito Santo, então a certeza da salvação eterna da alma, a certeza de que Deus, Pai do Senhor Jesus Cristo, é também nosso Pai e a convicção de que um dia estaremos eternamente com Ele. Essas garantias só podem ser concedidas pelo Espírito de Deus dentro de nós. O Espírito Santo é tão importante na obra de salvação que em sua epístola aos cristãos recém-convertidos do paganismo romano, o apóstolo dirigido pelo Espírito de Deus disse o seguinte: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Romanos capítulo 8, versículo 9. Entendo que o batismo com o Espírito Santo não é uma questão de opção ou condição para ser membro, obreiro, pastor ou bispo de uma congregação. 1000 vezes não. É a condição obrigatória para ser membro do corpo de Cristo, isto é, ser salvo. Sabemos que o Senhor Jesus conquistou o nosso direito de sermos salvos na cruz. Ao longo da história cristã, muitos têm sido salvos à semelhança do ladrão na cruz, que não tinha sequer sido batizado nas águas e mesmo assim foi salvo na última hora. Entretanto, sabemos que a maioria que se diz cristã também tem abandonado a fé por seus próprios motivos, que na verdade se devem à ausência do batismo com o Espírito Santo. Quer dizer, começaram muito bem no primeiro amor, porém acabaram negando a fé por não suportarem as tribulações. O fato é que a maior necessidade do batismo com o Espírito Santo é justamente manter a fé acesa, haja vista que sem a fé que vem do Espírito Santo, que justifica e salva, não há salvação, como está escrito. Mas o justo pela sua fé viverá. Abacuque 2, versículo 4. Mas o justo viverá pela fé, e se alguém se retirar, a minha alma não se compraz nele. Hebreus capítulo 10, versículo 38. Em outras palavras, o batismo com o Espírito Santo é o penhor, a garantia, a confirmação de que batizado é filho de Deus. O Espírito Santo é o selo, a marca, o registro de que é selado por ele. É propriedade exclusiva de Deus. Essa é a riqueza invisível, imensurável, incalculável que temos tentado transferir para que tenham sede e fome de justiça. Está escrito: o qual nos selou e deu penhor do Espírito em nossos corações. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 22. Ora, quem para isto mesmo nos prosperou foi Deus, preparou foi Deus, o qual nos deu também o penhor do Espírito. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 5. Ou seja, nesse estudo de hoje aqui do livro do Ministério do Espírito Santo, por que precisamos do Espírito Santo? O Espírito Santo, ele não é uma opção ou uma necessidade. Não pode ser. O Espírito Santo é Deus dentro da gente. Existem duas partes de ser humanos: o físico, o homem natural, e também o homem espiritual. Quando o homem natural, ou melhor, quando a pessoa não tem o Espírito Santo, a pessoa já nasce como uma pessoa natural e continua sendo uma pessoa natural. A única diferença é que ela saiu de um lugar, um espaço chamado mundo, para ser do espaço chamado igreja. Fisicamente mudou de hábito, mudou de vestimentas. Mas se não há o Espírito Santo, então não há uma mudança completa. O que adianta nós termos mudado de costumes se não mudar os pensamentos, se não mudar a visão
E o Espírito Santo ele traz isso. Quando uma pessoa ela tem o Espírito Santo, então essa mesma pessoa ela passa a ter direito de ter acesso aos pensamentos de Deus. É como se eu pudesse dizer aqui, ela pensa como Deus. Da maneira que Deus pensa, ela tem esse pensamento, ela consegue saber como fazer para agradar a Deus. Por isso que eu não digo, mas repito o que está escrito na palavra de Deus, mas aquele que não tem o Espírito Santo, esse não é dele. Em outras palavras, não é selado. Eu estava pensando aqui agora há pouco, quando você vai àqueles interiores, tem fazenda, tem aqueles animais que têm aquele selo que coloca na brasa e sela. Lá tem as siglas do dono ou uma numeração, aqueles gado. Pois é, esse selo é para poder as pessoas identificarem que ele tem dono. A mesma coisa é esse selo do Espírito Santo. Quando você tem o selo do Espírito Santo, é notório, as pessoas identificam, sabem que você não é uma pessoa comum, é uma pessoa diferente, pelo seu comportamento, pelo seu hábito, e o mal sabe perfeitamente quem é dele e quem não é dele. Por isso, não fique desesperado se você não tem o Espírito Santo, não é esse o propósito, mas procure investir primeiramente nisso. Batismo com o Espírito Santo, muito mais do que uma opção ou necessidade, é a garantia da sua salvação. Você nunca vai saber a hora que vai morrer. Se você soubesse que ia morrer agora, mesmo não tendo o Espírito Santo, se se arrepender, está salvo. Mas, se você não investe no Espírito Santo, amanhã você é uma pessoa que está no meio de todos na igreja, daqui a pouco você vai entristecendo com isso, se entristecendo com aquilo, não gosta daquilo, não compreende certas coisas, e a própria pessoa se sente mal às vezes quando está no meio dos demais ou quando faz na igreja. Por isso que há a desistência, porque não tem o Espírito Santo. Então, cuidado para você não desprezar aquilo que vai garantir a sua salvação. Tá certo? Nossa participação nesse livro, aqui nesse capítulo, melhor dizendo, termina aqui. Você pode compartilhar esse link, curte, deixa o seu like, tá certo? E assim a gente vai dando seguimento, continuidade a esse trabalho da leitura do livro do Espírito Santo. E você que recebeu esse link, que alguém compartilhou com você, que Deus seja contigo, ouça essa palavra e coloque em prática. Deus ele alcançou você também.